Estudo sobre a Epístola de Judas, quarta parte. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Exortações finais, versículos 17 a 18. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Acabamos de ver o estado da cristandade e o juízo que lhe espera. Agora, o apóstolo se dirige aos fiéis, a todos vocês, amados de Jesus Cristo, para exortá-los. Essa expressão, vós, porém, é a contrapartida de estes. A vocês, filhos de Deus, o Espírito Santo ensina o que tem que fazer e qual a salvaguarda na presença do mal que aumenta. Ele, o Espírito, os conduz à palavra de Deus, tal como lhes tem sido transmitido no Novo Testamento pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda epístola de Pedro, a qual contém a mesma exortação, acrescenta ao Novo Testamento o conteúdo do Antigo. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Capítulo 3, verso 2. Da mesma forma, o versículo 18 de nossa epístola corresponde a 2 Pedro 3:3, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Temos de recordar que nos últimos dias, ou nos últimos momentos, sobrevirão escarnecedores. Sua atual aparição nos prova que temos chegado certamente a estes últimos tempos. Por um lado, encontramos grande alívio ao pensar que, dentro de muito pouco tempo, todo este mal haverá terminado de desenvolver-se e seremos introduzidos na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, por outro lado, a comprovação desta última forma do mal é a mais séria e deve nos colocar em guarda. O capítulo 3 da segunda epístola de Pedro descreve detalhadamente estes enganadores, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essas pessoas não são, como se poderia pensar, aquelas que tudo levam na brincadeira e que pretendem ridicularizar as coisas divinas. Esta maneira de ser estava na moda há mais de um século e meio. Os enganadores dos últimos dias são enganadores formais e sérios, que rejeitam a palavra de Deus em nome da ciência e da razão e estimam que só é digno de ser crido o que se vê. Creem na eternidade da matéria, pois as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Se professam uma alta estima pela pessoa de Jesus Cristo como personagem histórico e autêntico, sua carreira, na opinião dos mesmos, terminou na cruz. Portanto, rejeitam a promessa de sua vinda. Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Quando Judas escrevia, a Assembleia Cristã subsistia ainda como um todo, tendo em seu seio gente que promove divisões. Não esqueçam, amados leitores, que existem duas classes de separação, uma aprovada por Deus, outra condenada por ele. A primeira é a separação do mundo, segundo está escrito: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei e serei vosso pai,
e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 18. A outra consiste em separar-se destes homens sensuais que não têm o Espírito. Quero dizer, a separação em meio à cristandade. Tais homens haviam falhado entre os fiéis, sem ser deles, e formavam no meio deles heresias ou seitas de perdição, tomando parte em suas provocações e corrompendo aqueles que não deveriam tê-los recebido. A primeira epístola de João nos mostra uma segunda fase da separação destes homens. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. 1 João, capítulo 2, verso 19. O dever de todo cristão, em nossos dias, consiste em separar-se deles, em não admiti-los na Assembleia dos Crentes e não se juntar a eles no terreno que ocupam. Procede-se assim? Não, lamentavelmente. A influência nociva dos homens sensuais que não têm o Espírito é tolerada e aceita hoje em meio à profissão cristã. Versículos 20 a 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Depois de nos haver prevenido, a palavra de Deus nos exorta e enumera nossos recursos em meio a esse estado de coisas. Voltamos a encontrar aqui uma verdade muito preciosa da qual já temos falado, e é que Deus pode ser perfeitamente glorificado pelos seus no meio de uma cristandade arruinada. A primeira exortação é que nos edifiquemos sobre nossa santíssima fé, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Verso 3. Como temos dito, é evidente que não podemos edificar-nos sobre o pobre fundamento do que se encontra em nosso coração, enquanto que esta fé, a doutrina cristã, contida na palavra que nos tem sido confiada, é santíssima, porque por ela o Senhor quer nos separar eternamente do mundo para Ele. Santifica-os em tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A palavra é, pois, nosso recurso para glorificar ao Senhor. A segunda exortação é, orando no Espírito Santo. Se bem que Deus nos santifica para Ele, por meio das Sagradas Escrituras, também o faz pela oração. A oração manifesta nossa dependência em relação a Deus. Por ela nos aproximamos dele e apresentamos nossas necessidades. Assim, entramos em relação direta com ele em nossa vida cotidiana. Porém, para que seja eficaz a oração, deve ser feita pelo Espírito Santo. De modo que sejamos santificados, separados para Deus, primeiro pela palavra e também pelo exercício habitual da oração. A terceira exortação é da maior importância. Guardai-vos no amor de Deus. O Espírito Santo tem derramado este amor em nossos corações e devemos conservar-nos nele, vigiando para que não haja em nossas almas a menor coisa que possa perturbar o gozo deste amor. A quarta exortação é esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21. É a esperança cristã. Esses versículos contêm, pois, os três sinais característicos do Filho de Deus, tão frequentemente mencionados no Novo Testamento: a fé, o amor e a esperança. Essa última é tão importante como as outras duas. Espera a vida eterna na qual só a misericórdia de Deus pode nos introduzir. Aqui, a vida eterna não é, como nos escritos de João, a que o cristão possui, mas aquela na qual vai entrar, enquanto desfruta dela imperfeitamente aqui embaixo. Note que, nesses versículos 20 e 21,
Nossos recursos consistem em nossas relações com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Versículos 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Temos também, como cristãos, deveres para com os que são contenciosos e deveres para com nossos irmãos. Enquanto os enganadores que disputam, como Satanás, seu amor, disputava com o arcanjo Miguel, temos que repreendê-los, dizendo-lhes também: o Senhor te repreenda. Já não é tempo de tratar de persuadi-los. Estamos no tempo a respeito do qual nos é dito: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Porém, as almas de nossos irmãos podem deixar-se seduzir por aqueles faladores e por suas falsas doutrinas que criticam a palavra de Deus e a pessoa do Salvador. Que temos que fazer por eles? Salvá-los com temor, arrancando-os do fogo. Um cristão comparou a epístola de Judas com uma casa incendiada. É preciso salvar a todo custo os moradores, inclusive arriscando a nossa vida. Nenhum esforço deve ser medido, pois conhecemos o valor de suas almas. É preciso que se deem conta dos perigos iminentes no qual se encontram. Vamos salvá-las com temor. Tal é nosso objetivo principal ao dirigir aos cristãos a grave advertência contida nessas páginas. Assim, no que nos diz respeito, se queremos ser úteis aos demais, aprendamos a detestar até a roupa contaminada pela carne, a evitar todo o contato com quem professa a impureza. A roupa é o símbolo da profissão, da qual nos fala esta epístola, chamando-a contaminação ou sociedade da carne. Veja Apocalipse 3:4. Da mesma maneira, na segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo, depois de haver falado da obrigação imperiosa para a família de Deus de separar-se do mundo, acrescenta quanto ao nosso testemunho individual. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Queira Deus ajudar a todos os seus filhos a colocar em prática essas coisas e a cada um deles ajudar a perguntar-se: você manifesta de forma prática as características recomendáveis por esta epístola para os tempos atuais? Se não podemos responder com um sim de maneira positiva, não deveríamos nos sentir profundamente humilhados ao ver que manifestamos tão pouco o que o Senhor nos recomenda? Doxologia, palavras finais, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Diante disso, se não sabemos nos guardar das influências nocivas que nos rodeiam, temos um recurso, a ajuda de Deus. Só Ele é capaz de nos guardar. Confiamos nele, pois, bem o sabemos, não podemos ter confiança em nós mesmos. Não é maravilhoso que esta epístola, que é um quadro do desenvolvimento irresistível do mal nos últimos dias, nos ensine ao mesmo tempo como podemos ser guardados de deslizes em um caminho cheio de obstáculos e emboscadas? Nos anima por meio da certeza de que Deus é capaz de cumprir perfeitamente o que somos incapazes de fazer e de nos colocar pela eternidade irrepreensíveis diante de sua glória, com gozo abundante. Que vigor nos inspiram essas palavras! Quão precioso é que sejam dirigidas para o tempo atual, e não para um tempo no qual tudo estava relativamente em ordem. Quão alentador é pensar que o poder de Deus não mudou
nem se deixa mudar pelas circunstâncias e se glorifica tanto mais quanto se manifesta num tempo de desolação moral e de ruína. Quanto mais vai crescendo a apostasia, mais indispensável é que não tenhamos confiança em nós mesmos e que nos apoiemos naquele que quer nos guardar e nos introduzir no gozo eterno de sua glória. Versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Não encontramos uma só epístola do Novo Testamento na qual o louvor ao Deus Salvador seja derramado tão ricamente como nesta epístola de Judas. Não somente nossa marcha pode glorificar a Deus nesses tempos maus, mas apreciaremos tanto mais sua glória quanto mais difíceis sejam as circunstâncias em que nos encontraremos. Só o fato de reter o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de não negá-lo quando é atacado por todos os lados, nos qualifica para compreender esta glória e celebrá-la. E nos faz provar antecipadamente da grande reunião celestial na qual serão pronunciados ao redor do trono palavras semelhantes a estas. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Apocalipse 4, 11. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 13. Amados irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a enfrentar essas coisas, a não nos iludirmos acerca dos sinais dos dias que atravessamos, mas ouvir as exortações desta epístola. Assim, em vez de manifestar uma culpável indiferença para o mal ou de desanimarmos, andaremos cada vez mais firmes, tendo à nossa disposição o poder de Deus, sempre pronto a nos conduzir, nos sustentar e nos guardar das quedas até a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.